Graça e paz, meus queridos irmãos. Amados, hoje, dia 9 de julho, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo de número 13. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos ou sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quero, neste momento, usar como base para nossa reflexão o versículo de número 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Há alguns anos, fui fazer o chamado exame periódico. Quando estava sendo atendido pela médica, ela me perguntou se eu fazia uso de remédio, e eu respondi que não. Ela, como que não crendo na resposta que acabaram de ouvir, me pergunta enfaticamente: o senhor não faz uso continuado de remédio? Da mesma forma, respondi a ela: não, senhora, não faço uso continuado de remédio. Tenho boa saúde, graças a Deus. Dou graças ao Senhor porque até hoje continuo não fazendo uso continuado de remédio algum. Naquele momento, quando Jesus foi questionado pelos fariseus porque ele estava sentado à mesa comendo com publicanos e pecadores, porque para os fariseus, os publicanos, os pecadores, eram pessoas desprezadas por Deus. Os fariseus se achavam os tais, eles se achavam justos porque eles eram estudantes da lei, defensores da lei, guardavam a lei de Moisés. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Uma censura, uma crítica? Jesus ouviu estas palavras e Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Queridos, o que Jesus estava querendo dizer, ele mesmo vai responder para nós. A resposta está no versículo de número 13. Ele procura ensinar os fariseus que eles deveriam aprender o que significava misericórdia. E ele estava aplicando exatamente a misericórdia ao atender os pecadores, como ele diz no verso de número 13: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Foi isso que Jesus veio fazer neste mundo: chamar os pecadores para uma reconciliação com Deus, chamar os pecadores para ter vida eterna, chamar os pecadores para viver sob a orientação, a direção de Deus. Não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Dou graças a Deus, porque o Senhor me chamou o irmão, chamou a irmã, e tem chamado a tantas pessoas. Que cada pessoa que ainda não ouviu esse chamamento de Jesus, dê ouvidos às palavras de Jesus, venha ao encontro de Jesus e receba dele a maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação, a vida eterna com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Obrigado, ó Deus, porque Jesus veio buscar e salvar os pecadores. Obrigado porque o Senhor veio para nos resgatar do pecado e nos colocar em comunhão contigo, promovendo a nossa reconciliação com o Senhor
para vivermos em comunhão contigo, para recebermos do Senhor a maior de todas as bênçãos, a vida eterna. Sim, Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse grande amor do Senhor para conosco, em nome de Jesus. Amém.